Bom, então vamos começar a aula. Depois vocês conversam sobre anime. Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre estática. Vamos dar ênfase ao equilíbrio do ponto material e o momento de uma força, tá? Nós vamos falar também sobre o torque. A gente vai aprender algumas fórmulas novas na aula de hoje, tá? Já vamos começar com pé direito, fórmula nova, conteúdos novos aí para o nosso arcabouço aí, e vão anotando as fórmulas, vão preparando um caderninho de fórmulas, tá? Fazendo algo bem bonitinho, igual a gente fazia na sala de aula comum. Fazer um caderno de mapas mentais para ficar mais fácil a visualização e você conseguir estar gravando e memorizando essas fórmulas com mais facilidade. Lembre-se que existem inúmeras fórmulas de física, de matemática, então é interessante que vocês fiquem atentos aí a esse detalhe, tá? Então vamos estar iniciando aqui nossa aula, e o nosso ponto, né, o nosso ponto de partida conteúdo B, é o né? conteúdo B, página está lá no grupo do WhatsApp, tá? Bom, então aqui é um dos conteúdos que cai no Enem, tá? E nós vamos começar estudando, abordando a estática, tá? O que é a estática? Primeiro, vamos só recapitular uma coisa que a gente estudou há um tempo atrás, a gente havia conversado. A gente estuda dentro da física alguns conteúdos, certo? Num desses conteúdos, nós temos o quê? O estudo da mecânica. E o que é a mecânica? A mecânica é a parte da física, é o ramo da física que se preocupa em estudar o movimento, tá? Então, o movimento é uma preocupação da física que é abordado dentro da mecânica, tá? Deixa eu ver. Quem fala aí, Pedro? É que o Caio pediu para avisar o senhor que a internet dele caiu. Ele Beleza. mandou aqui no WhatsApp para eu avisar para o senhor. Tá. Então, assim, nós vamos ter outros ramos da física, tá? Que a gente vai estar abordando esse ano, como a gente está estudando na parte A do nosso material, nós estamos estudando a elétrica, tá? A gente começou o estudo da elétrica. Nós já estudamos ano passado muitas coisas como óptica. Esse ano a gente vai estudar ondulatória, nós vamos estudar o eletromagnetismo, vamos estudar o que mais? Ondulatória, a óptica a gente já estudou. Praticamente o setor A do ano passado foi só mecânica. No final a gente viu hidroestática, vimos muitas coisas diferentes. Esse ano a gente está começando com a parte da mecânica, que estuda o movimento e que se preocupa com o movimento parado, né? O movimento, na verdade, em equilíbrio. Essa parte da mecânica que estuda o movimento, o equilíbrio do movimento, tá? É chamado de estática, tá? Que é a nossa aula de hoje. Então, a estática nada mais é do que você estudar o movimento quando ele está em equilíbrio. Ou seja, são aqueles momentos antes, aqueles segundos antes dos corpos entrarem ou em movimento, ou então dos corpos acabarem de ficar em equilíbrio parado, tá? Então, estática, se vocês quiserem anotar, estática é o ramo da física dedicado ao estudo das condições de equilíbrio e das deformações dos corpos, tá? Ela serve de base para a compreensão do comportamento mecânico de diversos tipos de edificações, veículos e máquinas, assim como das estruturas físicas dos corpos de animais e vegetais, além de retículos cristalinos atômicos, tá? Essa parte aí dos retículos, ele fica um pouco mais avançado, então a gente não detalha muito, tá? A gente não entra aqui no ensino médio, mas em que termos de deformações e de equilíbrio de corpos diversos, como construções humanas, tá? De veículos, máquinas, isso a gente vai estar abordando aqui, tá? Por esse motivo, podemos entender que o estudo da estática é fundamental para a compreensão e desenvolvimento de diversas modalidades da engenharia, tais como engenharia civil, porque você quer construir uma casa e você quer que ela permaneça em equilíbrio, né? Você não quer construir uma casa e no primeiro vendaval, na primeira tempestade que vier, essa casa cair. Na mecânica e biomédica, tá? Para arquitetura,
para medicina esportiva e para química e geologia. No caso da química, você estudar os cristais, os retículos cristalinos atômicos, tá? E outras estruturas de tamanho muito reduzido, tá? Na escala atômica aí. Então, é interessante esse estudo em diversas áreas do conhecimento. Então, a estática, ela é muito importante, tá? Caio, ligar a câmera. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? E aí, Luiz, bom dia. Professor, eu lembro do... Ah, peraí, nada. Pode perguntar. É porque eu não sei se eu... Deixa eu confirmar aqui rapidinho. Tá. É que eu... É isso mesmo. Eu ia falar sobre o Caio, que ele tinha falado até com a diretora que ele tá na casa da avó dele, ele não... Ele tá usando o PC da avó dele, e o PC da avó dele não tem câmera. Ah, beleza. Então, tranquilo. Bom, então vamos continuar aqui. Deixa eu pegar. Bom, então a gente viu aí a questão da estática, tá? Já já a gente vai entrar na apostila, tá? Porque na apostila só tá a fórmula e eu quero conversar algumas coisas antes para vocês entenderem por que a gente chega nessas fórmulas que a gente vai estar vendo daqui a pouco, tá? Então, assim, uma coisa que é interessante a gente destacar é o objetivo, então, assim, nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai ser engenheiro civil, ou mecânico, ou arquiteto, ou biomédico, tá? Nem químico. Então, a gente precisa entender que existe uma base que essa base precisa ser dada para todo mundo, independentemente de que essa pessoa, o que ela vai escolher para a faculdade, tá? Por exemplo, eu fiz matemática, então dessa forma, eu poderia dizer assim, olha, eu não precisava ter estudado história, nem geografia, nem química, nem outras áreas de conhecimento, porque eu não precisaria, né? Eu só precisaria aprender conta, tá? Mas aí é interessante que a gente entenda, tá, pessoal, que existe uma base comum. Então, o objetivo aqui é nós entendermos os processos mecânicos que são envolvidos da estática, como a gente viu que é responsável pela explicação de fenômenos como deformação dos corpos e o equilíbrio de sistemas de corpos. Então é importante que a gente entenda como que isso acontece, como que isso funciona, tá? Aprendermos a aplicar os conceitos que a gente estudou das leis de Newton, da distribuição das forças, né, das decomposições das forças, da aplicação da dinâmica e também, às vezes, da cinemática nesse conteúdo, para resolver problemas em que corpos estão em equilíbrio, tá? Porque essa é, digamos assim, uma parte que é muito importante e interessante da gente estar tendo como base, tá? Então, a estática é a parte da mecânica que vai estudar os corpos em equilíbrio, tá? Então, só para deixar aqui, os corpos estarão em equilíbrio. Bom, como, né, vocês vão ver agora, essas imagens aqui, essas duas imagens que eu vou estar mostrando para vocês agora, vocês vão perceber aqui, ó, primeiro, você tem aqui robôs que estão pintando uma carcaça de um carro, tá? Como vocês podem ver aqui, certo? Então tem que haver um certo equilíbrio aqui. Então, para você automatizar essa máquina aqui, para poder fazer esse serviço, por exemplo, para que esse componente não faça o serviço desse, tudo tem que estar em equilíbrio, tá? Tudo tem que estar estabilizado. A gente pode ver do lado, ó, nós temos que o braço robótico utilizado em montagem de peças em indústrias automobilísticas utiliza esses conceitos que a gente vai estar estudando agora, tá? Ao lado, nós temos a placa de grafeno, que é uma das formas cristalinas do carbono, tá? Essa plaquinha aqui, você pode ver que nessa placa foi até desenhado aqui o rosto do cara, como se fosse um crachá, tá? Então é bem interessante aqui, ao lado. Temos ainda, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para vocês a prótese humana, prótese de uma perna humana aqui, de uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu a perna, ou né, não sei o que aconteceu, mas a pessoa tem uma prótese,
tá? Essa prótese vai usar os conceitos de movimento através da estática, do equilíbrio, tá? Nós temos aqui a construção dessa ponte, que vocês podem ver aqui, que é bem interessante o jeito que o arquiteto inglês Forster aqui e o engenheiro francês, não sei o nome do cara, né? Não sei pronunciar, que está aqui para a gente estar dando uma olhada. É bem interessante como eles são feitos e como são montadas essas pontes, né? Inclusive, a gente tem uma ponte aqui no nosso rio, que pertinho da gente. Claro que no nosso aqui não tem esses detalhes arquitetônicos igual está aqui, tá? Mas a gente consegue ver a beleza da construção em si, né? Como que eles conseguem projetar coisas tão pesadas, né, suspensas, com alguns blocos. Então, é bem interessante, tá? Bom, para começar o estudo da estática, nós vamos observar a estática primariamente em pontos materiais, tá? Então, deixa eu limpar aqui a tela para vocês. A gente vai observar isso aqui, ó, a estática de um ponto material, tá? Então, nesta figura, nós temos o esquema de um teleférico em repouso. Lembrem-se, quando está dito repouso, significa que a velocidade dela é nula. Em um determinado ponto do percurso, entre as montanhas A e B, como vocês podem ver sendo indicadas aqui, ó. Parte A, montanha A, e o ponto B. Então, em um determinado ponto, ele está aqui em repouso, como se você tivesse parado ele ali. Considere que o cabo de aço que está ligando os dois seja inextensível, ou seja, não importa qual é o peso, qual é a grossura, isso tudo que em relação ao cabo é desconsiderado. Vamos só considerar que ele seja perfeitamente esticado e que funcione normalmente, tá? E que ele seja só como se fosse uma linha segurando lá. Então, qualquer dimensão, peso e outros tipos de coisas que poderiam vir influenciar no cálculo ou no movimento, a gente vai desconsiderar. Até porque se a gente considera muitas variáveis, todo o cálculo, toda a abordagem fica infinitamente mais difícil de ser feito, tá bom? Bom, vamos considerar aqui a peça O, essa pecinha aqui, que seria basicamente aquele ganchinho, né? Não é bem um gancho, né? Mas as roldanas que ficam fazendo movimento, como se fosse o motor do bonde, tá? Vamos considerar que ela seja simplesmente o elemento responsável pela ligação, né, o acoplamento entre o bondinho e os cabos de aço, tá? Como a distância entre as duas montanhas é muito grande em relação ao tamanho do teleférico, vamos considerar que essa peça aqui, ó, essa pecinha O aqui, preta, seja o bondinho, tá? Basicamente, seria quando a gente analisa aqueles problemas de mecânica, de movimento de carro, em que você tem lá, por exemplo, um caminhão. Você tem lá um caminhão gigantesco. Considere que isso aqui seja um caminhão, tá? E aí, na hora de fazer o cálculo aqui com o caminhão, você simplesmente considera o caminhão como se fosse uma pequena peça, tá? Sem levar em consideração o tamanho dele. Então, nós vamos considerar simplesmente ele como sendo o próprio cabo, tá? Então, pela estática do ponto materno inicialmente, nós vamos simplesmente considerar que esse quadradinho preto que está aparecendo na imagem seja o próprio bondinho. Então, nós vamos observar que desse ponto O aqui até o ponto A e do ponto O até o ponto B, eles vão formar alguns ângulos que que estão indicados aqui na figura como o ângulo alfa e ângulo beta. Como o bondinho ele vai ter uma determinada massa, ele vai gerar uma força peso. E lembrem-se, as forças que são aplicadas em cabos, elas são chamadas de força de tração ou força de tensão, tá? Que é indicado pela letra T. Esse Azinho que está aparecendo aqui é porque ele está na direção do ponto A, só para indicar que é no fio do ponto A, e aqui do outro lado o ponto B, o TB, é a tração aplicada aqui na corda que liga ao ponto B. É só para indicar isso, para a gente ter essa noção, tá? Bom, como o bondinho está em repouso, ou seja, parado,
significa dizer que, de acordo com a lei da dinâmica, tá? Com a primeira lei de Newton, vamos começar pela primeira lei de Newton. Se está em repouso, então é a lei da inércia. E a lei da inércia vai dizer para a gente que a força resultante, que nós chamamos de R, ela é nula. Mas quem que é a força resultante? É a soma de todas as forças. Lembre-se que a gente indica a soma pela letra grega sigma, tá? E a gente sabe que ela é igual a zero. Isto significa dizer que as forças de tração juntas com a força peso, elas têm que se anular. Então, o estudo de forças em equilíbrio vai ter como consequência que a soma das forças vão ser iguais a zero, tá, pessoal? E sendo iguais a zero, a gente pode usar esse esqueminha aqui, ó, que eu vou estar mostrando para vocês agora, ó, esse esqueminha ao lado, para simular, sem o bondinho, só utilizando algumas noções, só para simular esse mesmo esquema. Então, imagina que esse pontinho preto aqui, ó, seja o bondinho, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a força de tração A força peso, que é sempre para baixo, tá? E a força de tração B. Se eu indico nessa direção o eixo Y e nessa direção o eixo X, como geralmente a gente faz, né, desde quando nós estudamos matemática, inclusive ontem a gente teve aula de plano cartesiano, está usando essa mesma noção, nós podemos pegar a força de tração A e fazer uma decomposição dela. Pegar a parte da tração de A na direção de Y e a parte da tração de A na direção de X. Bem como nós podemos fazer isso também com a força de tração B. Direção de Y e na direção de X. Isso chama decomposição das forças, tá? Por consequência, nessa decomposição das forças, a gente pode estar associando e fazendo algumas suposições. A gente pode utilizar senos, cossenos, mas uma coisa que é interessante, ó. Tá vendo essas duas forças que estão aparecendo aqui, ó? Essas duas aqui, ó, para cima, a tração de A em Y e a tração de B em Y, essas duas forças, elas estão em equilíbrio com a força peso. Então, a gente pode dizer que a força peso, ela é igual à força na direção de Y, que é a tração de A em Y, mais a tração de B em Y. Isso daqui a gente não precisa decorar. Por quê? Porque toda questão, todo problema diferente vai apresentar situações que são diferentes. Podem ser situações parecidas? Pode. Mas nem sempre serão iguais. A gente só tem que pegar a ideia do que está acontecendo. Uma outra coisa, ó, a tração desse lado e essa tração desse lado vão se equilibrar, tá certo? Como eu não sei se as montanhas não têm a mesma altura, visivelmente não têm a mesma altura. Então, isso significa que nem tudo é igual, tá, gente? A gente pode utilizar, por exemplo, se você observar, a gente pode vir aqui, ó, e desenhar triângulos, ó, aqui, ó. Então, se você pegar aqui e desenhar um triângulo aqui, e desse outro lado, você pega e desenha um triângulo aqui, ó, nós vamos ter dois triângulos semelhantes, tá? Não semelhantes porque esse ângulo aqui não é o mesmo, mas nós teremos dois triângulos, e aí nós podemos fazer senos e cossenos, ó. Como que a gente vai aplicar senos e cossenos aqui, ó? Tá vendo esse carinha aqui, esse carinha aqui, esse carinha e esse carinha? A gente pode usar seno de alfa, cateto oposto, sobre a hipotenusa, seno de beta, cateto oposto sobre a hipotenusa e fazer essas suposições. Mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, a gente vai ver isso no futuro. Então, a gente vai ver o que nós chamamos de equilíbrio das forças, tá? Como assim? É aquilo que eu estava conversando com vocês anteriormente. Dada esta situação, tá? A gente vai produzir um equilíbrio das forças. Esse equilíbrio das forças é aquilo que eu havia mencionado anteriormente aqui em cima. A soma de todas as forças, pessoal, é zero, seja elas da horizontal ou da vertical. Na horizontal, nós vamos ter as forças que vão para a direita, talvez esteja um pouco pequeno para vocês, tá? Qualquer coisa vocês me avisem que eu aumento.
E nós Tá vamos ter pequeno. as forças da esquerda, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui. Mas vocês entenderam como que funciona? Eu vou aqui em cima, ó. Vou limpar tudo aqui, só para vocês entenderem, ó. Quando eu faço decomposição das forças que estão aparecendo aqui, deixa eu limpar, acho que não limpa mais, ó. Você vai observar a força da esquerda e as forças da direita. Então, pelo princípio, tá? Pelo princípio do equilíbrio, nós vamos ter, tá, gente, ó, vou fazer aqui embaixo, nós vamos ter o quê? Que as forças da direita somadas com as forças da esquerda, lembrem-se que geralmente nós dizemos que o da direita é o positivo e para a esquerda é negativo, né? Ó, no eixo X, direita positivo e esquerda negativo. Posso inverter? Pode, mas tenham cuidado, porque como a gente é muito acostumado a sempre considerar o da direita positivo e da esquerda negativo, é interessante que você mantenha. Só por questão de costume, porque se você inverte, você tem que fazer do início ao fim da conta, lembrando que você fez essa inversão. Porque digamos que você tem uma questão, um problema que você tem que resolver. E aí você tem que fazer 2 cálculos. No primeiro cálculo, você considera a direita negativa e a esquerda positiva. Só que quando você vai fazer o segundo cálculo, você esquece que você fez isso, e aí você acaba fazendo o comum, direita positiva e esquerda negativa. Se você inverte, você vai acabar errando o cálculo, tá? Por isso que tem que ter cuidado. Então, geralmente, eu aconselho a sempre usar o padrão normal, o mais comum, que é direita sendo positiva e a esquerda sendo negativa, tá? Só por questão psicológica, para você depois não acabar errando, tá? Então, direita positiva e esquerda negativa, tá bom? Aqui embaixo, ele usa cosseno, gente, ó. Ele usa senos e cossenos, mas não é preciso decorar isso aqui, porque cada conta vai exigir uma interpretação. Então, a gente vai ver exemplos e lá a gente eu vou ensinar para vocês como que vocês vão observar se é seno, se é cosseno ou outra coisa, tá? Deixa eu pegar agora o detalhe aqui, ó, que é o equilíbrio das forças verticais, que eu falei da horizontal, agora vamos ver das forças verticais. Eu não vou resolver o problema, tá? Eu só vou mostrar eles aqui para vocês e a gente vai resolver problemas depois. Então, observe o seguinte, nas forças verticais, elas têm para cima e para baixo. Novamente, ó, para cima, geralmente é o positivo, e para baixo é o negativo, tá? Ó. Para cima, as forças que estão para cima e as forças que estão para baixo. As que estão para cima são as 2 trações na direção de Y e para baixo nós temos a força peso, tá? Por isso que o peso está com sinal negativo aqui, tá certo? Depois ele substitui os senos aqui, tá? Mas aí, novamente, a questão de fazer seno e cosseno é só quando você observar essas informações em cada tipo de questão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por que a gente tem que calcular se a gente sabe que o resultado vai ser 0? Não, a gente não pode, você não pode confundir, Pedro. Esse valor aqui, ó, cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Você não pode confundir esse valor sendo 0 com o resultado da conta ser 0. Porque o que acontece, Pedro? Quando você, vamos supor que você virou um mangaka, certo? E aí você quer contratar alguém para fazer uma máquina que você vai desenhar lá, e essa máquina vai produzir a impressão do seu mangá. Então, você virou autônomo, vai produzir seus próprios mangás. Só que quando chega lá, Pedro, quando o cara vai fazer, ele tem que equilibrar a máquina para quando você desenhar e ele for ler o seu desenho, você foi lá, desenhou um carinha lá. A máquina tem que reproduzir igualmente o que você está falando. Então, a soma de todas as forças que atuam sobre os pincéis, sobre as tintas, sobre as engrenagens da máquina que vai produzir isso para você, a soma de todas as forças tem que ser igual a 0 pelo equilíbrio. Mas aí tem uma outra interpretação.
cada componente vai fazer o quê? Então, o componente A vai fazer, sei lá, vai fazer os olhos. E o componente B, por exemplo, vai fazer a boca. Tá? Aí, o que acontece? Os olhos, o componente A que vai fazer os olhos, não pode confundir o que ele vai fazer com o componente que vai fazer a boca. Então, ele tem que estar em equilíbrio. Então, esse equilíbrio vai surgir, então, as variáveis aqui dentro. Que é quem as variáveis? No caso das forças, é a força em Y aqui, a força A em Y e essa outra força. O resultado vai ter que dar zero? O resultado de todas as forças tem que dar zero, tem que estar em equilíbrio, mas cada força vai ter sua componente, vai ter seu valor especial, vai ter o seu valor fixo. E é isso que nós vamos ter que calcular, o que cada força vai fazer. Eu não quero saber quanto vai ser o resultado final. Eu quero saber o que cada uma das forças está fazendo, entendeu? No caso, cada uma das forças está fazendo, nessa interpretação nossa aqui do cálculo, é saber o valor de cada força, para que isso entre em equilíbrio. Vamos dar um exemplo. Elevador. Você tem que saber o quanto que o elevador suporta em peso, porque senão você colocar muito acima do peso, ou um pouco ou muito acima do peso, o que vai acontecer? Pode ser que o elevador não suporte, rompa cabo, ou aconteça algum problema dessa natureza com o elevador, tá? Só um exemplo. Então, o equilíbrio é muito importante de ser calculado, tá? Cada componente é importante, mesmo sabendo que o resultado tem que dar zero, o resultado de tudo, mas a gente vai atrás das parcelas, tá? Que é importante saber. Outro exemplo bem simples. Engenheiro. O engenheiro quer construir uma viga para que o telhado não caia na cabeça do dono da casa. Então, como que ele vai fazer? Ele vai calcular o nível de equilíbrio. Só que também não pode ser uma coisa... ele não pode gastar muito recurso, né? Então, tem que ser o do equilíbrio. Então, ele tem que calcular as componentes para saber o equilíbrio que ele necessita para fazer um bom serviço, tá? Então, por isso que é importante calcularmos, de entendermos essa questão do equilíbrio, tá? E aí a gente poderia fazer com diversos outros objetos, tá bom? Eu vou somente mostrar para vocês uma outra imagem para a gente falar do que é o torque, e aí depois eu vou definir o torque do jeito que está na apostila e fazer o cálculo com vocês, tá? Então, imagine a seguinte situação. Nos navios petrolíferos, não precisa nem ser navio petrolífero, né? Fala, Lucas. O T daquela fórmula era de torque ou de translação? De tração, aquele T, tá? De tração. Tração, Okay. que é força, tá? Torque não é força. Daqui a pouco a gente vai definir o que é torque, tá? Tração, que é força, ou tensão, que é uma força. Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Em cidades que se encontram no litoral brasileiro ou de outros países, geralmente vai ter portos em que os navios vão chegar, navios cheios de peso, no caso de containers, e esses containers são tirados do navio e colocados em terra para depois ser distribuídos, vendidos, enfim. Aí para onde vai eu não sei, né? Mas são tirados do navio. Inclusive tem muitos filmes que tem muitas cenas de ação, por exemplo, que acontecem nesse tipo de local aqui, tá? Para dar aquele drama pode cair alguma coisa na cabeça de alguém. Inclusive, acho que o filme do Homem de Ferro 3, se não me engano, no finalzinho, ele luta contra aquele cara que pega fogo lá, num lugar como esse, tá? Só para vocês se situarem do exemplo. Tem esses guindastes aqui, que eu não sei se ele tem algum nome específico, tá? Pode ser que ele tenha algum nome bonitinho, mais específico para ele. Ele pega o quê? Ele pega os objetos que estão no navio, ele faz algumas rotações e coloca o objeto aqui. Então, nós vamos ter um ponto de apoio, um contrapeso, para poder equilibrar com o peso do container, e nós vamos ter um ponto que faz a rotação, tá? Então, nós vamos ter a rotação, e por conta do peso dos objetos,
vamos citar aqui do peso do container. A tendência dessa parte aqui do guindaste é que ele venha fazer essa rotação aqui, ó, que ele venha descer. Mas esses cabos aqui impedem que isso aconteça. Por outro lado, nós temos aqui também do peso, do contrapeso, essa tendência de que ele faça esse movimento, né? Ele rotacione nessa direção. Esse tipo de rotação que acontece com esses objetos e com muitos outros detalhes, como que chama, meu Deus? É o que nós chamamos, é o que nós vamos estudar agora de torque ou momento circular, tá? Nessa situação que eu tinha mostrado para vocês. Então, como conclusão, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, se vocês quiserem, eu mando essa imagenzinha aqui para vocês lá no grupo. Situação como essa, que a gente está vendo aqui, estimulam aos físicos a criação de uma grandeza física relacionada com o equilíbrio de rotação de um corpo. Essa grandeza é denominada momento de uma força ou torque, tá? A grandeza torque ou momento de uma força é a grandeza relacionada com a tendência de rotação ou rotação de corpos, tá? E aí, deixa eu mandar isso aqui no grupo lá do WhatsApp, só essa imagem da conclusão. Deixa eu ver aqui. Segundo ano, cadê? Não, é aqui, tá? Anotem isso aqui no caderno, tá? Que eu mandei lá no grupo para vocês, tá bom? Então, torque, ele é uma palavra que vem do latim, que significa torcer, tá, gente? Mas não torcer do ponto de vista do Flamengo estar ganhando todo mundo. Torcer do ponto de vista de você girar algo, tá? Então, vamos ver agora o estudo do torque. Tem um na apostila, daqui a pouco eu vou também usar o da apostila, tá? E definir a forma como vocês estão vendo lá na apostila, tá bom, gente? Vamos ver aqui, cadê? Deixa eu achar o... tá, achei. É porque tem tanta aba aberta aqui no computador, gente, que eu às vezes acabo me perdendo aqui. Então, vamos ver aqui o momento de uma força ou torque, tá? Então, considerem essa ilustração aqui, essa ilustração em que uma pessoa está tentando apertar um parafuso usando uma chave de boca, tá? Quem de vocês já mexeu com bicicleta ou já mexeu com parafuso de moto, carro, enfim, já deve ter se deparado com esse tipo de chave e tendo que apertar ou afrouxar alguma polca no parafuso, tá? Então, ele tanto atarracha quanto desatarracha parafusos e porca, conforme essa figura aqui. E a ideia dessa chave é você fazer o quê? É você rotacionar a chave, fazendo com que o parafuso gire e vá ou apertando ou afrouxando nesse objeto aqui, tá? Para apertar o parafuso, basta aplicar uma força na sua extremidade e rotacionando a chave. Um detalhe muito importante: quanto mais na ponta da chave você segurar, menos força você precisa aplicar, tá? E aí a gente vai estudar isso no cálculo também. Quanto mais longe ou mais próximo aqui, ó, quanto mais próximo da boca da chave você segurar aqui, mais força você tem que aplicar, tá? Mas isso aí a gente vai entrar em detalhes mais tarde, tá bom? Então, essa força que é aplicada, geralmente ela idealmente precisa estar no ângulo de 90 graus, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, geralmente a gente acaba errando aí o ângulo. E o eixo de rotação da chave é denominado braço de alavanca, tá? Esse carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na figura. É o chamado de braço da alavanca, tá? A experiência mostra, no dia a dia, se as pessoas fossem levar isso em consideração, quanto mais intensa fosse a força aplicada na extremidade, maior será o aperto no parafuso. No entanto, é possível que essa força não seja suficiente para apertar o parafuso como desejado. Nesse caso, o ideal é você
aumentar o braço da alavanca, ou seja, pegar uma chave que tenha um braço maior, tá? Como vocês vão ver nessa outra figurinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, o que o cara faz? Aumenta o braço da alavanca, fazendo com que a força que ele esteja aplicando seja maior. Conclusão, tá, gente, disso. A grandeza física associada às condições para que uma força consiga provocar a rotação de um corpo é denominada torque, tá? Essa conclusão aqui, eu também vou mandar lá no grupo do WhatsApp, essa que eu estou citando para vocês, tá? Aí vocês anotem no caderno ou na apostila mesmo, tá? Então, essa grandeza é denominada torque. O momento de uma força leva em consideração a intensidade dessa força e o braço da alavanca, tá? E vamos então começar agora o que de fato a gente vai estar utilizando por enquanto, tá? Depois a gente vai dar ênfase a esses efeitos, mas vamos voltar aqui agora na apostila, tá? Deixa eu ver aqui a página 182, tá? Então, imagine a seguinte ilustração bem simples, ó. Essa ilustração aqui bem simples, tá? Nós temos aqui uma alavanca, nós temos o braço da alavanca, que é chamado de B ou de L maiúsculo. Nós temos a força aplicada, que nesse caso aqui, ó, está sendo aplicada com um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui o eixo de rotação, e aqui embaixo, ou aqui ao lado, de verde, está a direção, ou melhor, o sentido de rotação, que nesse caso é o sentido anti-horário, tá? Lembre-se, o sentido anti-horário, deixa eu escrever aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar isso aqui também, é legal que vocês notarem. O sentido horário é o positivo. Posso considerar ele negativo? Pode, mas lembrem-se que é igual ao que eu estava falando agora há pouco sobre o eixo X e Y, tá? O sentido anti-horário é considerado positivo porque lá na matemática, quando a gente estava estudando na nossa primeira aula sobre ângulos, tá? Radianos, dentro do ciclo trigonométrico, a gente definiu o anti-horário como positivo. Então, vamos continuar com o positivo aqui, para que a gente não confunda as coisas, ou que a gente acaba fazendo errado, porque lá na matemática aqui eu posso fazer de qualquer jeito, tá? Aqui eu posso fazer de qualquer jeito? Posso, mas depois que eu digo que um é positivo, eu tenho que levar em consideração que o sentido horário é o negativo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui vai ser o negativo. Mas aí eu tenho que sempre lembrar. Eu posso trocar, tá? Esse aqui pode ser o negativo, esse aqui pode ser o positivo, mas aí eu tenho que ter o cuidado de, ao fazer o cálculo, eu sempre lembrar, olha, eu investi aqui os sinais, então eu tenho que tomar cuidado lá na frente para não fazer caca, tá? Para não errar. O momento de uma força é definido, pessoal, com essa formulazinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Um momento de uma força, indicado pela letra M. Esse F que está aparecendo aqui é de força, tá? Esse O é do eixo de simetria. É porque você poderia ter várias chaves, vários eixos de simetria, e aí quando você faz MFO, você está dizendo que é aquele F e aquele O, tá? Mas não precisa, na prática, no final das contas, você não precisa estar indicando tudo isso, não, certo? Por exemplo, nos exercícios, vocês vão notar que eu vou estar fazendo aqui, ó, M igual a mais ou menos F vezes B. Professor, por que é mais ou menos? Lembre-se, vai ser mais se o sentido for o anti-horário e vai ser menos se o sentido for o horário, tá? Só isso que eu preciso lembrar vocês. O F significa o quê? Força. A letra B significa o quê? O comprimento do braço da alavanca, tá certo? Só lembrar nisso. Sistema internacional, já que é física, então tem que ter uma unidade. A unidade é Newton vezes metro, tá? Por que Newton vezes metro? Força é Newton, comprimento do braço é comprimento, então é metro, tá bom? Esse M não é de massa, é de metros. Observações. Essa linha de ação que está aparecendo pontilhada aqui, que tinha lá embaixo LA, que eu apaguei, é definida como uma reta que contém o vetor força, tá? Esse pontinho O aqui
é um ponto qualquer que ele pode ou não pertencer ao corpo, tá? Nesse caso aqui, ó, ele não pertence ao corpo, porque se você tem uma tarraxa, uma chave de boca para apertar esse parafuso, então a chave de boca é uma coisa, o eixo de simetria é outro, o eixo de rotação é outro. O braço da alavanca é definido como a distância entre o ponto O até a linha de força da ação, tá? A linha de ação da força. E o instrumento que mede o quanto de torque tem o que está sendo aplicado é chamado de torquímetro, tá? São as observações que tem na apostila e que vocês podem estar observando depois, tá? Bom, como eu mencionei para vocês, nesse exemplo aqui, o ângulo aplicado é o ângulo de 90 graus, tá? Mas nem sempre vai ser o ângulo de 90 graus, como vocês podem ver nessas duas imagens que nós temos aqui, ó. Bom, quando o ângulo, né, caso o ângulo não forme um ângulo de 90 graus, como que a gente deve calcular a ação da força, né, o momento ou o torque? Bom, existem duas situações, mas no final das contas, pessoal, independentemente da situação, a fórmula é a mesma, tá? Eu vou explicar as situações, mas a fórmula vai ser essa aqui. Vai ser parecida com a fórmula anterior, mas vocês vão notar a presença de um seno do ângulo, tá? Que está sendo aplicado. E nesse seno do ângulo, vale ressaltar e lembrar que você precisa lembrar de como que calcula o seno, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar em detalhes com o seno aqui. Mas primeiro, vamos observar o seguinte, ó. Se você faz um ângulo aberto aqui, ó, um ângulo que esteja para fora aqui do braço, tá? O que você faz? Você vai fazer o eixo X e Y, tá bom? Então, aqui, ó, eixo X, eixo Y e eixo X. E aí você vai decompor as forças, formando, então, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Esse carinha aqui é essa força aqui. E esse carinha aqui é a força em X, ó. Força em Y, força em X, tá? Mas você só precisa desse daqui. Resumindo a história. Então, você vai ter que calcular usando essa fórmula um pouco mais complexa, tá? E aí, pessoal, para a gente fazer nossa aula, eu vou pegar alguns exercícios aqui para a gente estar resolvendo ele agora, tá? Eu vou estar resolvendo passo a passo com vocês, para vocês verem aí a aplicação desse conteúdo, tá? Só um minutinho, já vou mostrar alguns exercícios para a gente estar fazendo, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Não. Então vamos fazer esse exercício aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Mas é sobre a aula em si. Naquela atividade que o senhor deixou ontem, atividade de ontem de física, vai ficar disponível até que horas? Eu não consegui fazer ontem. Ontem eu passei a tarde inteira ocupado. Por enquanto, eu não vou tirar elas, não. Elas vão ficar disponíveis lá até eu poder programar uma data específica para tirar. Mas Porque então dá tempo de eu fazer ela hoje, né? Hoje, amanhã. dá. Porque assim, o que acontecia ano passado, tá? Acontecia ano passado, assim, eu deixava disponível uma semana, e aí lá no final do bimestre eu tinha que abrir de novo, porque tinha um pessoal que não fazia, né? Aí eu abria para o pessoal não ficar com nota baixa. Então eu estou deixando aberto, certo? Estou deixando aberto e vocês vão fazendo. Quando chegar no final do mês, eu vou dizer assim, olha, gente,
as atividades vão fechar tal dia. Depois daquele dia não faz mais. Só que o meu conselho é, sejam inteligentes. Tem atividade hoje? Faz hoje. Ah, não deu para fazer hoje, então faz amanhã. Por quê? Porque se você deixar acumular muitas atividades, vocês não vão dar conta. Lembre-se, você tem aula minha quase todos os dias. Hoje vocês teve aula minha de matemática e de física, então tem atividade de matemática e de física. Tem tarefa de casa, então tem que fazer para vocês não ficarem sem nota, tá? Então, só esse cuidado aí. Muito importante ter esse cuidado. Bom, então vamos lá, vamos fazer o exercício 1 aqui. Ele diz o seguinte, ó. Calcule os momentos da força de 100 newtons, ó. Nós temos aqui uma força de 100 newtons com relação ao centro da porca que a chave tenta girar. Quando essa força é aplicada em pontos situados, respectivamente, 15 centímetros e 45 centímetros, tá? Então, aqui nós vamos fazer dois cálculos, tá? Nós vamos fazer dois cálculos. Aqui eu vou colocar um aqui, dois aqui. Um detalhe importante, gente, ó. O comprimento, ele precisa estar em metros, tá? Então, os 45 centímetros é 0,45 metros. É só você dividir por 100, que você tem aí em metros, tá? Então, pronto. Temos aqui. Aí é só substituir na fórmula. Vamos lá. O momento angular ele é igual a força vezes a distância ou o comprimento. Aqui é muito interessante a gente observar que ele não fala se é no sentido horário ou se é no sentido anti-horário, correto? Ele não mostra isso para a gente, em qual sentido o objeto está se locomovendo, certo? Porém, vale a pena você destacar que a força está sendo aplicada em qual direção? No sentido horário. Ele não fala, mas observando a figura, ele nos remete a ser no sentido horário. Então, o sinal é o quê? Negativo. Entenderam? Então, o sinal é negativo. O sinal se negativo ou positivo só significa o quê? Se ele é sentido horário ou se ele é sentido anti-horário. Alguma dúvida? Então, vai aparecer o sinal de negativo. É só substituir, gente, ó. Na primeira situação, nós temos que a força é 100 e o comprimento, ó, é de 15 centímetros. Então, vou vir aqui e colocar 0,15. 100 vezes 0,15, o resultado vai ser 15. Então, é 15 newtons metro, tá? Esse é o valor do torque quando você está a 15 centímetros. Vamos supor que seja aqui. Na segunda situação, é o mesmo cálculo, mesma fórmula, porém o valor do comprimento, da distância, modifica-se, é 0,45 metros, ou 45 centímetros. Você vai multiplicar normalmente, o resultado vai dar 45 centímetros. Isso significa, gente, ó, que para um maior torque, para um maior momento angular, um momento de rotação, quanto mais distante você tiver da origem, quanto mais na ponta do cabo você pegar da alavanca ou da chave, mais momento, mais torque você vai realizar. Ou seja, digamos assim, você vai fazer um serviço muito mais rápido, com menos força. Você vai precisar exercer menos força para poder dar certo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até aí, né? Vamos fazer mais uma questão. Eu vou pegar esse aqui lá do Brasil Escola, tá? Do site Brasil Escola. Deixa eu ver aqui. Lembrando que os vídeos, toda noite, estou mandando o link dos vídeos para vocês no Maestro, tá? É só entrar ou acessar o meu canal no YouTube e ver o vídeo lá que eu estou mandando todos os dias. É só você observar a data e ver lá o título da aula, que é a mesma, tá? Bom, vamos ver essa questão. Ele nos diz o seguinte: suponha que para fechar uma porta, ó, observe que a porta vai funcionar como uma alavanca, se você olhar lá de cima, ó, o eixo, o comprimento do braço e a força aplicada. É
Essa porta tem 0,8 metros de largura, ou seja, 80 centímetros. Uma pessoa aplica perpendicularmente uma força de 3 newtons, como mostra essa figura. A pergunta é, qual vai ser o momento dessa força, tá? Bom, simples, momento da força é igual a força vezes o comprimento. A pergunta é, positivo ou negativo? Então, vamos pensar assim, ó. Quando você fechar essa porta do jeito que está aqui, ela vai seguir esse fechamento aqui, ó, sentido horário. Se é sentido horário, mete o sinal de menos, tá bom? Então, o momento vai ser menos a força que é 0, força que é 3, vezes o comprimento que é 0,8. Aí é só você multiplicar. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Como tem um dígito após a vírgula, 2,4 newtons metros, sinal de negativo, é só porque, como eu havia mencionado, o sentido é anti-horário. Resposta correta, sentido é horário, desculpa. Resposta correta, letra B, menos 2,4. Tá? Qualquer dúvida, levanta a mão aí, tá? Bem... Pessoal, manda essas duas questões no grupo, por favor. Eu já apaguei já a outra. Putz! Não, mas vocês podem pegar o vídeo, aí vocês pausam o vídeo depois e tira print. Eu sei que assim, dá preguiça, né? Eu sei que dá preguiça. Eu teria preguiça, né? Eu sou sincero, eu teria preguiça de fazer isso também, mas dá pra fazer. Deixa eu ver aqui. Um momento. Ó, a gente vai pegar uma questão aqui interessante, porque vai ser uma questão que vai. Uma vai ser igual a essas que a gente já fez, e a outra vai ser diferente. Vai ser tipo com um ângulo diferente, né? Que a gente não fez ainda com um ângulo. Aí eu vou falar do seno, cosseno e tangente para vocês, tá? Então aqui letra A, letra B. Vai ser interessante aqui porque eu vou falar do seno aqui para vocês já já. Então vamos começar pela mais simples, ó. Em cada caso, representado abaixo, calcule o torque, né? Então vamos lá. Para calcular o torque aqui, a gente vai primeiro observar o seguinte, ó. Sentido da força é para cima, então o giro dessa alavanca seria fazendo sentido anti-horário. Lembre-se, anti-horário significa que o sentido dele é o quê? Positivo, tá? E por ser positivo, nós vamos concluir que a força, ou melhor, o momento vai ser o quê? Positivo. Logo, F vezes B. E aí é só substituir os valores, ó. O F vale 10 e o B já está em metros, então não precisa fazer conversão. 2. Resultado final, 20, tá? Alguma dúvida, galera? A dúvida é só se vai cair assim na prova, né? É, exatamente. Vamos para a próxima. Vai cair desse jeito aqui, ô, Lucas, ó, na prova. Igual essa B aqui, ó. Vamos lá. Essa B tem ângulo, tá? Se tem ângulo, gente, nós vamos ter que recorrer a esse recurso aqui, ó. Novamente, ó, tá vendo que o sentido é para cima? Então, sentido anti-horário, positivo também. Então, vai ficar mais F vezes o braço, ou você pode colocar a letra L, não tem problema, mas vai fazer mudança alguma, vezes o ângulo, tá? Aqui vale ressaltar que quando nós substituirmos, vai ficar assim, ó, os 8 newtons vezes os 6 metros vezes o seno de 30.
E aí você precisa lembrar o seguinte, ó. Quando tiver ângulo, você faz assim, ó, seno, cosseno e tangente, tá? Só por fazer, caso você não saiba de cabeça. Então, você vai fazer o quê? 30, 45, 60. E aí você faz aquele joguinho que a gente aprendeu nas aulas de matemática, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1. Você não precisa fazer o da tangente, nem do cosseno, tá? Aí faz tudo sobre 2, raiz no 2 e no 3, ó. Mas aqui o que é importante é você destacar só o seno. No caso, o seno de 30 é meio. Então, vai ficar, ó, 8 vezes 6, 48. Seno de 30 é meio, tá? 48 vezes meio, 24. Acabou a questão. 24 newtons metros. Tá? Vejam um detalhe, pessoal. Ó. Aí aqui, já a questão acabou aqui. Alguma dúvida aí? Não? Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Ó. Percebam, gente, que se você aplica uma força com um ângulo que não é o ângulo de 90 graus, veja o que acontece. Ó, deu 24 newtons, tá? Se for 30 graus. Mas se você aplicar essa mesma força no ângulo de 90 graus, vejam que seno de 90 graus é 1. Por isso que não precisa colocar o seno quando o ângulo é de 90, tá? E você substitui aqui, ó, 8 vezes 6, o resultado é 48 newtons metro. O que eu quero chamar a atenção fazendo isso aqui? É que se você aplica uma força de 90 graus, você vai fazer muito mais torque, tá? Se você estiver apertando um parafuso, esse parafuso vai ser melhor apertado, ou mais rápido, ou vai ficar mais fácil de você apertar do que se você utilizar um ângulo diferente de 90 graus. Tá? No caso, o de 30, você vai fazer a metade do torque, ou seja, para você apertar o mesmo tanto que você está apertando aqui, você vai ter que fazer o dobro da força, tá? Para poder chegar nessa mesma situação. Então, quando vocês tiverem que apertar um parafuso, fazer qualquer serviço desse, lembrem-se, usem o ângulo de 90 graus que vocês vão se dar bem, certo? Vocês vão fazer menos força, menos esforço para poder fazer o mesmo serviço, tá? Essa é uma dica aí para vocês levarem para a vida de vocês. Qualquer dúvida, manda aí. Na aula que vem, nós vamos estudar um pouco mais complexo. A gente vai ver... nós vamos ver... Como que chama, meu Deus? Situações, tá? Fala, Lucas. Nós vamos ver situações de equilíbrio com mais coisas, tá? Eu tenho dúvida em tudo, professor. O que eu faço? Em tudo? Reassistir a aula, vou dar ver pro senhor. Isso é o que você faz. Não, assim, em tudo, vai ter que reassistir a aula mesmo, porque a aula já vai estar acabando, né? Tipo, não vai dar tempo. Mas, basicamente, Lucas, o que acontece na nossa aula? Nós estamos estudando, a gente estudou, né, antes, muita coisa sobre força. Nesse detalhe aqui, ou melhor, no detalhe que a gente havia estudado anteriormente, no ano passado, a gente estudava, por exemplo, pessoas ou objetos que eram empurrados. Ou seja, o objeto ou ia na direção horizontal, ou você colocava ele na direção vertical ou na diagonal. Enfim, eles andavam em linha reta. Certo? A nossa preocupação agora é em estudar objetos que geram movimento em forma de círculo. Esse movimento pode ser no sentido anti-horário ou pode ser no movimento horário. A grandeza que está associada a ele girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário é chamada de torque ou momento de uma força, tá? Então, tem esses dois nomes aí que a gente pode estar utilizando, mas vamos chamar de torque. Então, para estudar o torque, eu preciso conhecer
três elementos. Quais são esses elementos que eu preciso conhecer, tá? Da fórmula, ó. Na maneira simples, eu preciso conhecer a força aplicada e eu preciso conhecer o tamanho do braço da alavanca ou da chave, o comprimento em si, que está sendo utilizado para o estudo, tá? Só preciso utilizar essas duas coisas. No momento um pouco mais complexo, que exige ângulo, eu preciso conhecer a força, o comprimento e o ângulo, tá? O seno deste ângulo. Só preciso conhecer essas três informações. Para lembrar do seno, usa a tabelinha, tá? Que eu ensinei para vocês em matemática como que constrói. Então, só preciso conhecer essas três informações. E o sinal? O sinal eu só preciso lembrar o seguinte: sentido anti-horário, positivo. Sentido horário é o negativo, tá? Somente isso, Lucas. Resumindo, essa é a nossa aula. Deu para entender aí? E aí o que acontece, Lucas? Quando você pega uma questão, ó, vamos pegar essa aqui que é simples. Você sabe a força que é 10 e o comprimento que é 2. Aí você vem aqui, ó. Força é 10, comprimento que é 2. Multiplica. Acabou. Aí você precisa só lembrar. Força é Newton, o comprimento é metro. Aí você coloca a unidade, fica bonitinho. E quando tem ângulo, professor, a força é 8, o comprimento é 6 e o ângulo é 30. E eu sei que o seno de 30, de acordo com a tabela, é meio. Aí eu venho aqui e substituo. Ó. Força 8, comprimento 6, seno de 30, meio. Aí é só multiplicar. Ó. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 1, 48. E aí você divide por 2, que dá 24. Aí acabou a questão. Resumindo, é só isso que a gente precisa fazer. Aí nas aulas que vêm, né, nas nossas aulas futuras, aí a gente vai complicar um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai estudar situações em que criam, gente, tipo gangorra, tá? Equilíbrios é tipo gangorra. Por exemplo, você vai ter um objeto aqui e um outro objeto aqui. Aí nós vamos estudar como que funciona o equilíbrio, né? Por quê? Porque esse objeto aqui tende a fazer ele girar nessa direção e esse nessa outra direção, tá? Mas aí isso é para a aula que vem, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Ó, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Deixa eu tirar um print logo aqui, para saber quem está online. Eu vou encerrar a gravação e mandar duas questões para vocês lá no Maestro. Vocês vão tentar fazer sozinhos. Na aula que vem, a gente vai corrigir essa tarefa, tá? Na nossa futura aula, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, corrigir ela.